Por meio da Bíblia, Deus comunica conosco. E Ele faz isso usando palavras que nós compreendemos. Mas nem todas as palavras são iguais. Às vezes Ele dá mais ênfase, ou seja, dá uma prioridade para uma coisa. E assim nós devemos dar importância no nosso estudo e na aplicação da palavra dele. Tudo que Deus revelou nas Escrituras é importante. Devemos estudar a Bíblia toda. Mas, no nosso estudo, devemos perceber quando Deus enfatiza uma coisa, quando Ele mostra uma prioridade em nosso serviço a Ele. Da mesma forma que na comunicação do dia a dia, nós compreendemos palavras, usamos palavras para comunicar, seja verbalmente ou por escrito, Deus usa palavras para comunicar conosco. E assim nós entendemos na comunicação verbal a importância de identificar quem está falando e para quem, de observar o significado de palavras, às vezes, talvez, até consultando um dicionário para entender alguma palavra. Nós distinguimos entre linguagem literal e linguagem simbólica ou figurada. Percebemos muitas vezes ironia, não somente no dia a dia, mas até nas Escrituras, que Deus também usa. Como também precisamos de explicações de outras pessoas para compreender palavras desconhecidas, ou talvez costumes ou tradições que nós não conhecemos pessoalmente. Encontramos na Bíblia, como também no dia a dia, expressões que são proibições. Não pode. Mas a boa parte do que nós ouvimos hoje e ouvimos também nas Escrituras são permissões. Pode fazer isso, é permitido ou deve ter permissão para fazer determinada coisa. Nós hoje vamos pensar um pouco sobre a importância de observar ênfase, de perceber quando Deus dá prioridade para uma coisa na Bíblia. Pessoas têm várias maneiras de dar ênfase. Eu estou falando aqui sobre a comunicação no dia a dia. Pode ser que uma pessoa vai chegar e dizer, eu tenho uma coisa importante a dizer. É uma maneira de falar, preste atenção no que eu vou falar. Outras vezes a pessoa pode tocar na outra pessoa para chamar a atenção. É um pouco de costume cultural no Brasil. Se você está conversando com alguém e percebe que a pessoa está distraída, olhando para outras coisas, você pode talvez tocar no braço da pessoa para chamar a atenção. Escuta o que estou dizendo, mas sem falar uma palavra, consegue dar ênfase à sua mensagem. Usar a voz baixa é outra maneira às vezes. Aprendi isso com um médico uma vez, tratando meu filho pequeno, e o filho estava fazendo escândalo, gritando, chorando, e eu tentando controlar, tentando falar para ele se comportar, e o médico falou, deixa comigo. E começou a baixar a sua voz, e quando ele falou em voz baixa, o meu filho ficou quieto, querendo ouvir o que ele estava dizendo. Deus pode fazer a mesma coisa, usar uma voz baixa para comunicar ênfase em alguma coisa. Às vezes nós damos ênfase com uma pausa. Antes de falar alguma coisa, uma pausa para criar uma certa expectativa e dar ênfase às palavras que vêm depois. E outra maneira de dar ênfase é de gritar, de usar a voz alta para falar, para dizer, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Várias maneiras que nós usamos no dia a dia para dar ênfase e que Deus também usa nas Escrituras. Da mesma forma que tem várias maneiras de dar ênfase, também tem vários motivos. Por que nós enfatizamos algumas palavras mais do que outras? Às vezes é uma questão de urgência. Cuidado! Quando percebemos que alguém está chegando perto de algum perigo, vai tocar num fio elétrico, ou vai tocar num fogão quente, ou vai cair, cuidado! É uma urgência e assim nós damos ênfase até com o volume da voz e o tom que nós usamos para comunicar. Às vezes, enfatizamos para dar importância para uma coisa. Talvez não seja coisa urgente que precisa compreender imediatamente, mas é uma coisa importante. Precisa saber como fazer certinho para entender uma certa responsabilidade. Chamamos a atenção muitas vezes para esclarecer o significado de algumas coisas.
pessoa não entendeu o que falou, então eu vou repetir, mas preste atenção. A ideia é de dar uma ênfase maior para aquelas palavras que seguem. E às vezes temos que dar ênfase por causa de concorrência. Tem outras pessoas falando e achamos importante que as pessoas ouçam a nossa palavra. Pode ser que até gritemos para comunicar a mensagem para as pessoas. Que é importante comunicar apesar da concorrência de outras pessoas falando ao mesmo tempo. Entendemos que nós temos várias maneiras e motivos para dar ênfase na comunicação no dia a dia. Mas como é que Deus fala? Vamos observar como Deus enfatiza certas coisas, dá prioridade nas Escrituras. E algumas maneiras que ele mostra ênfase se encontram ao longo das Escrituras. Começando com o exemplo de Êxodo, capítulo 4. Quando Deus mandou Moisés ao Egito para tirar o povo de Israel da escravidão, Moisés ficou na dúvida, mas como que eles vão acreditar que eu estou aqui falando as coisas do Senhor? E Êxodo capítulo 4, versículo 1, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Agora no versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O sinal seria a base de confirmar a palavra falada por Moisés. No capítulo 7, o versículo 5, Deus disse, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. E quando chegamos no Novo Testamento, descobrimos que os milagres realizados por Jesus e os apóstolos tinham o mesmo propósito, de mostrar que Deus estava falando, e assim dando uma ênfase especial às suas palavras. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4 dizem, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Os sinais serviam para mostrar que, de fato, foi Deus que estava falando, e assim dando ênfase para a mensagem dele. Outra vez, também no livro de Êxodo, Deus deu ênfase falando de um trovão. Êxodo capítulo 19. O povo de Israel, agora conduzido por Moisés, chegou ao Monte Sinai. E Deus queria impressionar esse povo com a importância da sua palavra, a lei que ele ia revelar nos dias seguintes. Então, no capítulo 19, o versículo 16 diz, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Deu ênfase. E assim, com certeza, o povo de Israel compreendeu a importância das palavras que Deus falou no Monte Sinai. Mas nem sempre foi trovão. Às vezes, Deus pode dar ênfase usando uma voz bem baixa, mansa, e assim também comunica a ênfase do que está dizendo.
Tem um caso em 1 Reis, onde Elias estava muito desanimado. Depois de uma grande vitória sobre os falsos profetas no Monte Carmelo, Elias estava fugindo, estava muito desanimado que ninguém estava acompanhando e apoiando o trabalho. Deus mandou Elias para o Monte Horebe, no mesmo de Monte Sinai, onde Deus apareceu para ele de uma forma inédita. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 em diante, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E Deus continua dando orientações para Elias sobre o que ele faria, que Deus não estava deixando Elias sozinho. Mas percebeu que não foi no trovão, terremoto, fogo, foi uma voz baixa e suave que Deus falou com ele. Deu ênfase desta maneira. Eu falei que às vezes nós usamos uma pausa para dar ênfase. Sabe que Deus faz a mesma coisa? E tem um caso de uma pausa de 400 anos para dar ênfase à palavra que viria depois. Se você olhar na sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, às vezes tem uma folha em branco, às vezes alguma introdução ao Novo Testamento que alguém acrescentou, mas esse espaço entre Malaquias e Mateus, entre o Antigo e o Novo Testamento, representa um período de aproximadamente 400 anos. Durante esse tempo, Deus não mandou profetas, ele não revelou mais livros das Escrituras, ele deixou o povo na expectativa de cumprimento de profecias já feitas no Antigo Testamento. E assim, quando chegamos em Lucas, capítulo 2, o versículo 25, falando sobre o que aconteceu quando Jesus nasceu, que dias depois, levaram Jesus para o templo em Jerusalém. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Esperava, porque o povo estava esperando já uns 400 anos esta esperança de Israel. João capítulo 4, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela falou desta esperança baseado no entendimento de coisas reveladas muito tempo antes, séculos antes. E a pausa que Deus tinha dado entre o Antigo e o Novo Testamento deu ênfase para o trabalho de Jesus quando ele veio. Em Mateus capítulo 17, a outra maneira que Deus deu ênfase. Talvez você lembre da história do Monte da Transfiguração, onde Jesus subiu, levou 3 dos apóstolos, e lá apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. Eles ficaram realmente admirados. Jesus, quem eles já conheciam, estava agora na presença de um grande profeta e o grande líder do povo de Israel do Antigo Testamento. Pedro ficou tão impressionado que queria fazer 3 tendas para comemorar o que aconteceu. E enquanto ele falava, Mateus 17, versículo 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia,
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Deus falou, e eles entenderam o significado de ouvir a voz do Senhor. Eu também comentei que às vezes nós comunicamos por meio de um toque. Chamamos a atenção de alguém. E aqui no versículo seguinte, versículo 7, diz, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Eles estavam focando o significado daquela voz do céu, e Jesus chamou de volta para a conversa com ele, tocando e dizendo, agora vocês podem levantar. E ele continuou ensinando os seus discípulos. Tem uma outra maneira que Jesus dá ênfase às suas palavras. Mais de 20 vezes ao longo do livro de João, encontramos a expressão em verdade, eu vos digo. Foi a maneira que Jesus chamava a atenção que esta palavra é importante. Prestem atenção. Em verdade, eu vos digo. E mais uma expressão que ele usou, especialmente encontramos isso no livro de Mateus. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, quem tem ouvidos? Todos nós. E assim, todos nós devemos ouvir a palavra do Senhor Jesus. No início, eu comentei da importância de observar quando Deus dá mais ênfase. Porque se não perceber as prioridades do Senhor, nós podemos errar, dando grande ênfase para coisas de pouca importância e ignorando coisas de maior importância. Exatamente isso que nós observamos num confronto de Jesus com alguns dos líderes religiosos da sua época. Jesus dá prioridades quando ele chama a atenção às coisas mais pesadas, coisas que têm uma prioridade maior e merecem uma ênfase maior. Jesus ensinou os judeus a respeitarem a aliança que estava em vigor naquela época. Deus tinha dado por meio de Moisés uma lei para governar os israelitas. E como Jesus veio como judeu, sob a lei, diz Gálatas capítulo 4, ele vivia sujeito àquela lei e ensinava as outras pessoas a fazer a mesma coisa. Por isso, ele não contrariou as coisas que Moisés disse. Em Deuteronômio, capítulo 4, já observando como Deus estava preparando para isso muito tempo antes, observamos estas palavras. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Jesus tratou a lei do Antigo Testamento como a palavra de Deus. E assim ensinava as pessoas da importância de respeitar a palavra que Deus havia revelado aos judeus. Ele apoiou o respeito pelas Escrituras. Em Mateus capítulo 5, o versículo 19, Jesus, no Sermão do Monte, fala da importância do Antigo Testamento e diz, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Quem não respeitasse a lei que estava em vigor naquela época, que Deus tinha dado no Monte Sinai, não ia respeitar também a nova aliança de Jesus, que ele daria depois da sua morte e ressurreição. Então Jesus ensinou, precisa respeitar a palavra de Deus que está em vigor neste momento. E desta maneira ele deu ênfase. Mas isso não significa que obediência legalista a regras seria suficiente para agradar ao Senhor. No mesmo trecho aqui de Mateus 5, no versículo 20 ele continua. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram líderes religiosos muito respeitados pelo povo. Seria mais ou menos como pessoas olham para padres e pastores hoje, como se fossem pessoas mais próximas ao Senhor.
E assim pedem para fazer uma oração, ou dar uma bênção, ou esclarecer algum entendimento de alguma questão bíblica, porque são pessoas que têm mais condições para isso, no entendimento popular. E assim a mesma coisa naquela época. E de repente Jesus diz, vocês têm que fazer muito melhor do que esses religiosos, escribas e fariseus. E a partir do versículo 21, no capítulo 5, ele apresenta uma série de contrastes, onde ele fala sobre o que eles ensinavam, ouvistes que foi dito aos antigos, e a palavra de Jesus. Eu, porém, vos digo. E assim esse contraste acontece várias vezes durante o resto do capítulo 5. Jesus dando prioridade, dando ênfase para a sua palavra. Também nós encontramos um exemplo de inverter prioridades e como isso causou problemas para esse mesmo grupo de fariseus e escribas. Em Mateus capítulo 23, o versículo 23, Jesus aqui numa repreensão forte desses líderes religiosos, disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele não está dizendo que pode simplesmente ignorar as coisas menores, mas precisa dar ênfase para as coisas mais importantes. E os fariseus e escribas erravam e muito nisso. Nós devemos ter cuidado. Não podemos ignorar as coisas pequenas, porém, devemos enfatizar os princípios maiores que Deus revela. E não cair no legalismo de cumprir algumas regrinhas e achar que estamos bem com Deus. Ele quer atingir o coração. Ele quer atitudes de amor, de misericórdia, de justiça que vêm do coração. Muito mais do que apenas respeitar algumas regras. Agora, outra maneira que Deus dá ênfase é o que observamos na diferença entre uma instrução específica ou uma instrução genérica. Deixe-me ilustrar isso com um caso que encontramos em Mateus capítulo 12. Mas antes de ler em Mateus 12, só observando que isso também é uma questão de comunicação no nosso dia a dia. Nas leis humanas, é comum encontrar o que parece ser uma contradição entre duas normas. Por exemplo, a lei genérica no Brasil diz que não pode transitar do lado esquerdo da estrada. Deve dirigir do lado direito. Porém, tem situações em que é permitido ultrapassar, indo para o lado esquerdo para ultrapassar outro veículo, onde tem aquela linha pontilhada, talvez uma placa que diz que é permitido ultrapassar. Então, a lei genérica não pode dirigir do lado esquerdo. A regra específica, em determinada circunstância, pode sim dirigir do lado esquerdo da estrada. Sabe que Deus faz a mesma coisa? E da mesma forma que na lei humana, a lei específica toma prioridade sobre a lei genérica, na palavra de Deus, a regra ou a lei específica toma prioridade sobre a lei genérica. Agora vamos para Mateus capítulo 12 e eu vou mostrar um exemplo disso. Mateus capítulo 12, versículo 5, Jesus comentou sobre a maneira que eles estavam distorcendo a interpretação das Escrituras. E ele disse, em Mateus 12, versículo 5, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Guardar o sábado foi um dos 10 mandamentos que Deus deu especificamente para o povo de Israel. Os sacerdotes eram israelitas. E aqui ele está falando sobre sacerdotes sujeitos à lei dos 10 mandamentos, inclusive a lei de guardar o sábado. Mas ele diz que eles violam o sábado e ficam sem culpa. Como?
vamos entender nisso a diferença entre uma lei genérica e uma lei específica. A lei genérica do Antigo Testamento foi de não trabalhar aos sábados. Êxodo capítulo 31, versículo 15, quando ele repetiu este mandamento como parte da aliança especial com Israel, ele disse: 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Uau! Uma lei com consequências gravíssimas de não respeitar o que ele disse. Mas isso é uma lei geral, porque depois, quando chegamos em Números capítulo 28, encontramos uma instrução específica para os sacerdotes. Números capítulo 28, ele diz no versículo 9 e 10, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação é holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Ou seja, todo sábado os sacerdotes teriam que trabalhar no templo. É nesse sentido que Jesus diz que viola o sábado, mas sem culpa. Porque a lei específica toma prioridade sobre a lei genérica. Agora, um exemplo disso no Novo Testamento. O ensinamento dessas escrituras sobre o divórcio. O que Jesus deu de lei genérica é muito clara. Lucas capítulo 16, versículo 18. Jesus disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. A lei básica sobre o casamento e o divórcio é isso. Tem um casamento lícito de 2 pessoas que separam. Alguém repudia, divorcia. A esse homem que divorciou, casa com outra, ele está cometendo adultério. E a mulher que foi repudiada, casa com outro e ela está cometendo adultério. Então, onde houve um casamento lícito, agora tem 2 casamentos violando os princípios da palavra de Deus. Então, a lei genérica é que não pode divorciar e casar de novo. Deus não quer divórcio de ninguém. Mas ele reconhece que às vezes acontece e às vezes por um motivo que ele aceita. O único motivo que ele dá, na verdade, de permitir um divórcio e segundo casamento é no caso de relações sexuais ilícitas, adultério. Mateus 19, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, se esse não for o motivo, não deve divorciar e não pode casar de novo. Mas se for o motivo, nesse caso, Jesus deu uma exceção que permite essa possibilidade de divorciar e casar de novo. Nós devemos ter muito cuidado de não enfatizar algo que nós achamos mais importante e deixar de respeitar o que Deus diz. De não colocar a lei genérica acima da lei específica. E assim, vamos respeitar as distinções que Deus fez e o que Ele revelou nessas escrituras. Você gostaria de entender a Bíblia? Acredito que sim, ou não estaria tomando tempo para refletir sobre esta mensagem. Por isso, precisa dar valor a tudo que Deus revelou. Todas as escrituras, do começo ao fim. Prestando atenção especial quando Deus chama a atenção, quando Ele dá ênfase, seja por meio de silêncio, uma pausa, por meio de grito, por meio de ênfase, de repetir palavras. Quando Deus fala, vamos respeitar e ouvir o que Ele diz. E seja cuidadoso, seja honesto no estudo dessas escrituras. Nós não estudamos a Bíblia para justificar nossos comportamentos. Pelo contrário, estudamos para perceber as nossas falhas, e todos nós temos, para poder servir melhor ao Senhor. Que Deus abençoe seu estudo dessas escrituras, justamente para compreender melhor o que Ele deseja de você, no seu serviço ao Senhor.
Nós queremos ajudar nisso. E para ajudar, oferecemos vários recursos de estudos bíblicos. E se você pegar um celular e apontar para esse código que estou mostrando na tela nesse momento, se o seu celular tiver o aplicativo certo para isso, vai abrir já na tela do celular um pequeno formulário. Leva 2 ou 3 minutos talvez para preencher. Se você tomar o tempo de preencher esse formulário, assim você faz uma inscrição para receber notícias pelo WhatsApp, você dando autorização para isso. Para receber notícias pelo WhatsApp de estudos bíblicos que às vezes nós oferecemos pelo Zoom ou outras plataformas na internet. Além disso, para ajudar, nós também oferecemos muitos recursos em nosso site na internet. Incentivamos você a visitar o site estudosdabiblia.net, onde tem centenas de mensagens de vídeo, de áudio, literalmente milhares de estudos sobre vários assuntos e livros bíblicos, com propósito simplesmente de ajudar você e outras pessoas a compreender melhor o que Deus tem revelado para nós. Aproveite e que Deus abençoe sua busca de conhecimento da vontade do nosso Criador e Redentor.